você acha, prof? Esperamos mais um pouco? Sim, acho que podemos começar assim. Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai iniciar mais um encontro. Vamos iniciar uma conversa sobre envelhecimento e alimentação em cães e gatos com o nosso professor. Para quem não conhece, é o professor Dr. Eduardo Negri Miller, que a Carol vai apresentar melhor. Então, o professor é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, desenvolveu atividade como residente em Clínica Médica de Pequenos Animais no Hospital da Clínica Veterinária na Universidade Federal de Pelotas, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Veterinária, na Faculdade Veterinária e Universidade Federal de Pelotas, doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Veterinária, na UFPEL, bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado Institucional da CAPES, UFPEL, 2011-2012, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em clínica médica de pequenos animais. Atualmente é o nosso professor de ensino básico, técnico e tecnológico na área de medicina veterinária no Instituto Federal Catarinense. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite. Gostaria de agradecer a Carol, a Maria Clara, a prof. Soraya e a prof. Joyce, que também participa do grupo, pelo convite. Digo para vocês que é uma satisfação estar compartilhando um pouco daquilo que eu estou tentando aprender nos últimos tempos. É um pouquinho mais sobre o envelhecimento. E um pouco dessa dedicação aos estudos para com essa área, ela se deve ao fato de nós termos um número cada vez maior de pacientes com idade sênior a geriatra. Agradeço a compreensão da equipe do Simplivet por a gente conseguir adiar nosso encontro, tendo em vista que ali em março surgiu um compromisso não programado na agenda, e a gente teve que adiar, e por sorte elas lembraram, porque eu já tinha até deixado passar que nós teríamos um encontro marcado. Agradeço a oportunidade, coloco para vocês que está sendo um desafio estudar para apresentar para vocês, tendo em vista aí que a gente tem pessoal de diferentes semestres, com diferente formação, mas sem dúvida a gente vai conversar um pouco de tudo, incluindo bioquímica, que já está presente na rotina de cada um de vocês aí a partir do primeiro semestre do curso. Então eu vou iniciar, o que eu programei para hoje, pessoal, é a gente conversar um pouquinho sobre o envelhecimento e os desafios na alimentação de cães e gatos. Tá certo? E por que eu acho que vale a pena a gente considerar? Justamente porque eu havia antecipado. Isso é uma notícia relativamente recente, data de 7 de junho deste ano. Uma notícia que traz aí o cão, que segundo o Guinness Book, seria o mais velho, o mais idoso, com 22 anos de idade. Uma fêmea dos Estados Unidos, A gente sabe que, embora não consigamos comprovar, tendo em vista que nossos pacientes, em sua grande maioria, não têm registro, mas que a gente atende, às vezes, animais que parecem mais velhos, e que, pelo relato do tutor, a gente fica quase convencido que a idade passa dos 22 anos. Então, 22 anos, hoje, conforme essa notícia do CNN Brasil, 22 anos a fêmea da espécie canina mais velha do mundo, tá bom? Mas a gente não precisa ir longe, não precisa chegar aos 22 anos se a gente tem em casa uma paciente que já tem 11 anos de idade e que já está manifestando alguns sinais do envelhecimento, desde os seus 6, 7 anos de idade. E é justamente por conta disso que eu resolvi trazer para vocês. O que chama atenção nessas duas imagens é que uma, quando a paciente ainda tinha menos de um ano, essa segunda imagem, à esquerda de vocês, então, menos de um ano de idade, à direita de vocês aí na tela,
o ano passado, portanto 10 anos de idade. O comportamento é o mesmo, dormindo, com a seguinte diferença, né? Quando em idade jovem, antes de 1 ano de idade, a gente tinha uma fêmea da espécie canina que adorava brincar. E hoje a gente tem, hoje a gente considera ainda do ano passado, né, essa imagem, nós temos uma fêmea que prefere, ao invés de se exercitar e de interagir com os humanos da casa, ela prefere ficar deitada, tá? E a foto mais recente, que é a foto de ontem, né, não difere da do ano passado, a não ser pelo fato de sequer olhar para a câmera, né? Interação quase nula com os humanos, tá? Chamo atenção para vocês que essa é a Pedrita, né? Pedrita é uma fêmea canina com quem a gente convive há mais de 11 anos, tá bom? E por ela também a gente está fazendo, então, esse estudo mais aprofundado na área do envelhecimento. Pessoal, fiquem à vontade quando quiserem interromper. Eu sei que a gente tem um limite aí de 1 hora, mas eu gosto de falar e talvez a gente passe disso, se não houver problema para vocês, a gente vai seguindo numa boa. O que eu pensei para a gente conversar na noite de hoje? Então, primeiro, poder definir o que seria o envelhecimento. Num segundo momento, colocar o envelhecimento e os desafios na alimentação de cães e gatos. Na sequência, uma abordagem na alimentação do paciente idoso. Se houver ainda tempo, a gente conversar um pouquinho sobre disfunção cognitiva. E aí eu finalizaria com as considerações finais. Ok? Então, primeira coisa, o que é o envelhecimento? Se nós formos para um dicionário, aí a gente tem a fonte que foi retirado, o envelhecimento é o ato ou efeito de envelhecer. Se nós formos trazer para a nossa, mais aplicada, né, a questão da medicina veterinária, a gente poderia dizer que é um processo que tem influência tanto de fatores endógenos quanto exógenos, que é progressivo, irreversível, que leva a um declínio das funções de diferentes órgãos e de diferentes tecidos, tá? Mas o efeito de envelhecer, tá? E se a gente for lá, eu tô 2 computadores, às vezes eu me perco aqui, né? O idoso é aquele que tem muitos anos de vida, o velho. Mesma coisa a gente utilizaria para sênior, né, que é o mais velho em relação a outro. Então, eu quero que vocês considerem, pessoal, que a qualquer momento eu estou falando em idoso, vocês podem considerar um animal sênior. E quando eu falar em sênior, vocês considerem um animal idoso, tá? É isso que a gente quer trazer para vocês. Então, o envelhecimento é o ato de envelhecer. Envelhecer é tornar-se mais velho, tornar-se idoso, que é sinônimo de sênior. Mas quem são os idosos? Quando a gente fala de humanos, existe uma idade estabelecida pela OMS. Essa notícia foi retirada, então, do site da OMS, data de 1º de outubro de 2020, e diz o seguinte, que as pessoas que têm 60 anos ou mais serão monitoradas quanto à saúde e o bem-estar. São pessoas idosas, né? Então, bem-estar de pessoas idosas, quando se considera monitorar pessoas com mais de 60 anos, eu estou falando que a faixa etária de um idoso humano inicia aos 60 anos. Mas e nossos pacientes, na nossa rotina, cães e gatos? Primeira consideração, pessoal, que a gente tem que fazer, no caso de cães e gatos, é que nós temos espécies diferentes, portes diferentes, raças diferentes, estilo de vida diferente, condições de saúde muito variáveis. O que a gente tem aí como padrão, data de 2019, conforme CRIV e colaboradores, é que, no caso dos caninos, todos os indivíduos que estiverem entrando nos últimos 25% da expectativa de vida serão considerados pacientes sêniors. Então, os últimos 25%, supondo que uma determinada raça,
A gente tem expectativa de vida de 10 anos, portanto, a partir de 7 anos e meio de idade, ele estaria na sua faixa etária sênior. E no caso dos gatos, segundo Vogt e colaboradores 2010, nós teríamos um paciente sênior a partir de 11 a 14 anos e acima de 15 anos um paciente já geriátrico. Ok? Se nós considerarmos as variações quanto à espécie, canina e felina, e principalmente no cão quanto à raça, porte, a gente tem uma grande diferença, né? O que se considera é que normalmente pacientes de raças de pequeno porte ou de raça sem definido têm uma expectativa de vida maior do que cães de raças de grande porte. Tá? Mas isso tudo é variável, porque pacientes, por vezes, da mesma idade podem manifestar sinais de envelhecimento de forma diferente. Tá? Depende muito do seu estilo de vida, depende muito da sua condição de saúde. Ok? Pois bem, quando a gente fala em animal idoso, a gente pode ter um indivíduo saudável, né? E a gente pode ter um indivíduo doente. Um idoso doente que está manifestando, dentre vários sistemas acometidos, com possibilidade de doença musculoesquelética, com possibilidade de odontopatia, com possibilidade de gastroenteropatia, possibilidade de câncer, né, ou afecção oncológica, paciente cardiopata, paciente endocrinopata, renal crônico ou com disfunção cognitiva canina ou felina. Isso a gente vai conversar na sequência. Por vezes os felinos podem ser subdiagnosticados, tá, para deficiência cognitiva. Mas independente do seu status de saúde, enquanto indivíduo saudável ou indivíduo idoso doente, para ambos os casos é extremamente necessário que a gente intervenha ou faça intervenção na alimentação e ou na nutrição desses indivíduos. E é o que a gente vai tentar conversar com vocês na sequência. E por que a gente deve pensar, tanto no indivíduo saudável quanto no indivíduo doente, que se faz necessário essas abordagens alimentares e nutricionais? Por conta de que o envelhecimento gera um grande desafio na alimentação dos nossos pacientes. Eu posso ter alterações em idosos, inclusive saudáveis. A gente não está falando de paciente com doença, com afecção, em qualquer um dos sistemas, inclusive do gastroentérico, tá? A gente está falando de um paciente idoso saudável. São possíveis alterações na absorção de nutrientes, alterações na ingesta e perda de água, levando a uma desidratação, alteração na microbiota intestinal, alteração nos sentidos especiais e metabolismo, alteração cerebral e ou alteração na cognição. O que se sabe é que o envelhecimento gera mudanças ou modificações fisiológicas, incluindo alteração no requerimento energético de manutenção, alteração na composição corporal e na necessidade de certos nutrientes. Isso é extremamente importante, porque nós temos que pensar que talvez os indivíduos que hoje recebem alimentação de adulto, pela faixa etária que se apresentam no momento que chegam para uma consulta, talvez já necessitem de recomendações para uma alteração de uma dieta de animal idoso. Independente dele estar doente, independente dele estar manifestando disfunção cognitiva, ele está envelhecendo. E, portanto, ele merece aí uma nutrição diferenciada. Ok? Eu trago aqui algumas possíveis alterações. Claro que alterações em animais saudáveis relacionadas ao trato ou ao sistema digestório. São possíveis alterações no envelhecimento, aquelas relacionadas à histologia, morfologia intestinal e fisiologia gastrointestinal. Como assim, professor? Bom,
São esperadas alterações nas glândulas salivares quanto à quantidade de fluido produzido ou quantidade de saliva liberada. São possíveis alterações no esôfago que cursam com perda da tonicidade muscular, lembrando, né, ou informando aqueles que ainda não tiveram essa parte de anatomia e fisiologia. O esôfago é um órgão que permanece, na grande parte do tempo, constricto, fechado, né, exceto quando no movimento de alimento, em condições fisiológicas, né. Então, alteração da tonicidade muscular, diminuição da frequência de contração e ainda um relaxamento inadequado do esfíncter do cardio, tá? Então, essa alteração é esperada com a idade. Diminui a contração, diminui o relaxamento, fica inadequado. São possíveis alterações no estômago, então atrofia de mucosa, formação de pólipos não neoplásicos no lúmen gástrico, a possibilidade também de fibrose no estômago. E, obviamente, que isso influencia na liberação, né, de conteúdo para dentro do estômago, né, secreção, ácido clorídrico, principalmente. No intestino delgado, a gente pode ter, então, menor chance de absorção de nutrientes por conta de diminuição da altura e diminuição da largura das vilosidades intestinais e uma diminuição da capacidade de renovação epitelial dessas vilosidades intestinais. São possíveis alterações também no fígado, então, diminuição dos hepatócitos, chance de fibrose, aumento da possibilidade de formação de depósitos de gordura, também diminui função hepática e, consequentemente, altera a possibilidade ou a taxa de metabolização hepática. E no pâncreas, o que a gente pode ter? Diminuição das enzimas pancreáticas e dos hormônios liberados pelo pâncreas. Baseado nessas questões relacionadas à fisiologia, a gente já vai ter problema, muito possivelmente, na absorção de alguns nutrientes. Sem contar ainda, que está em negrito para vocês, as alterações esperadas relacionadas à idade, principalmente ainda em cães, de alterações na cavidade bucal, né? Desgaste dentário, fratura dentária, perda de dentição, gengivite, e aí entra periodontopatia, tanto em cão quanto em gato. A gente já está falando aí na questão de uma alteração clínica que vai influenciar certamente na alimentação e, consequentemente, na nutrição. Outra possibilidade que a gente conversava há pouco é de alteração na água, né? Então, é esperado uma redução da água corporal, uma vez que existe uma perda maior, então o animal fica mais susceptível à desidratação à medida que a idade avança. Ocorre também uma menor sensibilização dos receptores em nível de hipotálamo, que seriam responsáveis pela sensação da sede. Alguns animais, por condições de mobilidade, relutam em se movimentar até um pote de água para ingerir a água para manter o mínimo assim, de hidratação, e além disso reduz com a idade a capacidade de concentrar a urina. Portanto, você perde mais líquido também por urina. Outra possibilidade, indivíduos sem doença, seria alteração ou diminuição da população de bactérias e seus produtos no intestino. Consequentemente, a gente aumenta a chance da superpopulação de bactérias patogênicas ou de outros organismos patogênicos, uma vez que a gente não vai ter uma concorrência, né, com aquela bactéria, com aquele protozoário, com aquele vírus que são da microbiota. Tá? Então, existe uma possibilidade de uma predisposição para desenvolvimento de micro-organismos patogênicos.
São possíveis também aquelas alterações relacionadas aos sentidos especiais e ao metabolismo, uma vez que diminui à medida que o indivíduo aumenta a idade, sem necessidade de enfermidade, os sentidos como o olfato, o paladar, a audição, que são extremamente importantes para que o indivíduo desencadeie a procura pelo alimento. Ah, professor, mas a audição, sim. Quantos de vocês têm algum animal que, quando ouve o barulhinho do sachê abrindo, ou quando ouve o barulhinho da ração, quando você vai movimentando o frasco, já não procura um alimento? Uhum. Tendo em vista que o animal vai perdendo a audição pela idade avançada, isso é um estímulo que vai se perdendo, né? E é sabido que o olfato e o paladar são extremamente necessários para que os indivíduos tenham vontade por um determinado alimento. Outra possibilidade que é esperada à medida que o indivíduo envelhece de forma saudável, inclusive, é a diminuição da fisiologia digestiva, uma vez que o indivíduo fica com resposta à insulina reduzida, e isso interfere diretamente numa absorção mais lenta pós-alimentação, uma absorção mais lenta de glicose. E ainda um maior tempo para que a glicose retorne ao seu valor fisiológico. É possível também outra alteração hormonal, que seria a diminuição da grelina. A grelina é um hormônio que é produzido pelo estômago, que é extremamente importante no pré-refeição para que o animal tenha fome. Então, se diminui a medida ao longo, né, que o animal vai avançando, o paciente vai avançando com a idade, ela vai diminuindo também o apetite, o interesse pelo alimento. Tá? Então, aí, se a gente considerar a diminuição do apetite, poderá estar relacionada principalmente com diminuição do nível de grelina, diminuição da sensação ou da possibilidade do indivíduo do olfato e do paladar. A gente já tem aí um indivíduo que vai perder peso. Tá? E não tem afecção nenhuma, simplesmente por ser um paciente idoso. Questão relacionada também com a imunidade. Né? O indivíduo tem, à medida que envelhece, menor resposta de imunidade celular e imunidade humoral. E também a gente deve levar em consideração que os nossos pacientes das espécies canina e felina têm um comportamento enquanto espécie, né? O cão é um indivíduo que prefere socializar o seu alimento, enquanto que o gato prefere se reservar durante a alimentação. Inclusive o comportamento de caça, né? Felino vai caçar o seu alimento preferencialmente sozinho, enquanto o cão desenvolve uma caça em matilha. Então, pessoal, aquele fato de quando você sentar-se à mesa, né, para você fazer a refeição e o animal se aproximar, por vezes não é interesse pelo alimento, mas pode virar, né, porque aí você vai lá e todo dia dá um alimento que ele gosta, ele pode criar uma vontade. Mas é extremamente importante também que a gente considere que aquele momento para o cão talvez seja necessário para que ele se estimule enquanto vontade de se alimentar. Né? Você bota a ração dele, que seja o conteúdo de um alimento natural que você costuma dar para ele ao seu lado na mesa, e à medida que você vai se alimentando, talvez seja importante você ofertar para o cão um alimento ao mesmo momento, por esse comportamento que ele tem de matilha. Tá? Coisas básicas que não tem muito a ver nem sequer com fisiologia, simplesmente comportamento animal. E aqui, talvez o nosso maior problema para resolver, o maior desafio que a gente tem é que fisiologicamente, à medida que o indivíduo envelhece, o metabolismo da glicose em cérebro, tá? Ele fica reduzido. Por quê? Porque a gente sabe que o cérebro é um órgão metabolicamente ativo, que tem alto conteúdo lipídico, porém uma pequena chance, uma pequena capacidade de regeneração, portanto neurogênese quase que improvável. Tá? Além disso, a possibilidade
deste órgão, né, o cérebro, aumentar os compostos, diminuir a formação de compostos endógenos antioxidantes. O que vai acontecer? Diminui a capacidade de metabolização da glicose em nível cerebral, associado à disfunção mitocondrial, que também acontece com a idade, muito possivelmente que exista uma maior quantidade de radicais livres que leva ao estresse oxidativo e, consequentemente, neurodegeneração e declínio cognitivo. Aqui a gente não está falando de disfunção cognitiva. A gente está dizendo que o animal, com o passar da idade, devido à diminuição do metabolismo da glicose associado à disfunção mitocondrial, vai ter um declínio cognitivo, não é a doença ainda. Justamente porque acumula radicais livres, e esses radicais livres levam ao estresse oxidativo, consequentemente podem ter alteração, inclusive, em membrana celular. Tá? Então, lembre-se, além dessas considerações, essas mudanças funcionais, fisiológicas, a gente pode ter também alterações físicas anatômicas. Atrofia regional de substância branca, de substância cinzenta, deposição de agregados moleculares, especialmente extracelular cerebral, e dentre esses agregados, principalmente da proteína beta-amiloide, tá? Que pode ser um achado, inclusive, pós-morte num paciente idoso. Tá? Então, atente para esse detalhe. Diminui metabolismo da glicose. Talvez aí a gente já consegue alertar da necessidade, quando possível, da gente substituir a fonte energética. É uma primeira coisa que a gente deve pensar num paciente idoso. E além do que a gente já conversou, né, até o momento, fisiologicamente falando, outra alteração esperada com a idade é a cognição. O que é a cognição? É a capacidade do indivíduo aprender, do indivíduo pensar, do indivíduo resolver problemas, de ter lembranças e de se comunicar. Isto, pessoal, infelizmente, à medida que o indivíduo envelhece, eu posso ter mudanças mínimas na cognição, eu posso ter um declínio cognitivo um pouco mais importante, mas eu posso ter o que consta em preto aí para vocês, que é a disfunção cognitiva. E essa disfunção cognitiva, que por vezes no cão a gente consegue observar, né, depois na sequência a gente vai trazer alguns sinais clínicos sugestivos, né, da disfunção cognitiva, mas no gato, por o seu comportamento macão muito mais interativo, adora estar presente com outros indivíduos, inclusive indivíduos humanos, né, não somente indivíduos da mesma espécie. O gato, ele tem um comportamento mais reservado. Ah, não, esse gato está sozinho porque ele sempre foi assim. Ele está escondido lá no fundo do armário porque ele sempre gostou de entrar no armário. Ele pouco interage porque ele nunca gostou de brincar. Mesmo eu fazendo enriquecimento ambiental, agora parece que ele está mais quietão. Mas como ele está quieto e ele sempre foi quieto, eu estou considerando isso aí como um normal. Talvez aí eu estou subestimando o número de pacientes da espécie felina com disfunção cognitiva. Tá? O cão a gente anota, bom, ele começou a manifestar alguns sinais clínicos que muito me sugerem a disfunção cognitiva. E aí eu já começo a me preocupar. Justamente por essa proximidade. E aí, pessoal, considerando que a gente tem alterações fisiológicas, e a gente apresentou algumas para vocês que certamente tem relação com a alimentação ou que tem alimentação com a nutrição, a gente pode pensar em fazer uma abordagem na alimentação do paciente idoso. E é agora que a gente vai começar a trazer para vocês que a primeira mentalidade que a gente tem, a primeira ação que a gente deve ter é justamente tentar mudar a mentalidade daquele tutor, de que um animal bonito, um animal esbelto, seria um animal que é forte porque tem peso, tá? Ele tem que ser gordinho. Não é assim, tá?
Então, ensinar o tutor, convencer o tutor que existe um importante envolvimento quanto ao controle do peso. Não quer dizer que ele ser um indivíduo pesado, ele é um indivíduo que está em condição corporal adequada. Certo? Treinar o tutor para que ele saiba diferenciar o que é acúmulo de peso, né, por excesso de alimento e, consequentemente, acúmulo de gordura, né, daquele indivíduo que tem massa muscular, né, gordura magra, ou aliás, massa magra, né, que seria muscular. Desmistificar essa questão, então, que o excesso de peso é benéfico. Também ensinar que quantidade de alimento é diferente de dieta balanceada. Aqui a gente está falando dos indivíduos que estão começando a manifestar sinais de um possível declínio cognitivo. Então, ensinar que o alimento adequado é um alimento para a idade, seja ele dieta natural, seja ele dieta comercial. Considerar que alguns pacientes não estão se alimentando por uma dificuldade, de repente desgaste dentário, ausência de dentição que impede, por vezes, de apreender o alimento, ou então de rasgar o alimento, ou então que estão com um problema associado ao locomotor, o que dificulta a ida até o potinho de alimento ou o potinho de água. Isso a gente deve considerar também como extremamente importante na hora da alimentação. Lembrar que se o animal perde olfato e paladar, talvez a gente tenha que usar de estratégias para aumentar a palatabilidade do alimento que a gente está tentando fornecer, alterar o tipo, o formato do alimento que a gente está utilizando, considerando que, por vezes, o grãozinho o pellet um pouquinho mais duro, né, ou então o formato daquele pellet pode influenciar enquanto interesse do animal para com a alimentação. E não esqueçam do que a gente comentava há pouco quanto ao comportamento. Leve o alimento do animal para cima da mesa e, à medida que você for ingerindo o seu, mostre que talvez você esteja comendo aquele outro alimento que você está fornecendo para ele. Isso é extremamente importante pelo comportamento de matilha no cão. Tá? No gato é um pouquinho diferente. Lembre-se do problema locomotor quanto à possibilidade de chegar até o alimento, isso é extremamente importante. Talvez o gato não consiga mais saltar para cima do armário onde que ele tem o potinho de ração ou o potinho de água, certo? Talvez o cão não consiga se deslocar do primeiro pavimento para o segundo, ou então do pavimento superior para dentro do porão para se alimentar, porque isso é cansativo. A questão muscular está se perdendo. A questão relacionada às dores, de problemas osteoarticulares poderão estar presentes. E lembre-se que a gente deve considerar que o cão tem que comer o suficiente para manter a sua condição corporal. Se eu tenho um paciente que está avançando na idade, né, cuja necessidade de energia de manutenção diminui, tudo que eu der na quantidade que eu dava, ou superior, num paciente que não tem condições de se exercitar, ou não tem interesse pelo exercício, vai se acumular na forma de gordura. Tá? Esses detalhes são extremamente importantes. Mas, claro, né, a gente compartilhou previamente com o grupo alguns artigos, eu diria artigos relativamente novos, né, um de 2019 e um de 2021. Para quem não leu, acho que vale a pena fazer uma leitura para complementar o que a gente está tentando trazer para vocês, mas que são extremamente importantes, né, até para embasar o que a gente vai falar na sequência aqui, que pode ter relação aí com sugestões, né, eu trago como sugestões, uma vez que a gente tem que conhecer o paciente. Tá? Então, lembre-se, nós estamos entrando numa fase de vida que o animal, o paciente felino ou canino, deve ser tratado de forma individualizada. Tá? E isso vale conversa com o tutor,
Isso vale avaliações periódicas, talvez reduzir consultas para cada 6 meses, para que a gente faça reavaliações desses pacientes, que a gente possa pesar o paciente e ter um controle quanto à manutenção do peso, nem muito ganho de peso, nem muita perda de peso. Tá? Isso é extremamente importante. Vamos lá. Conforme consta num dos artigos aí, a gente deve considerar, né, que obviamente o artigo não é um artigo brasileiro, mas no país foi feito esse apontamento, que não existe um padrão de nutriente para cães em idade sênior. Pelo contrário, existe uma grande diferença entre as necessidades dos indivíduos sênior e a composição da dieta dos produtos comerciais disponíveis. Tá? Por quê? Porque nem todos os nutrientes que são benéficos ou que trazem benefícios para o indivíduo que está em idade avançada estão em quantidades necessárias, né, nos produtos comerciais. Por mais que ele seja benéfico, a quantidade que tem no produto não é o suficiente para ter atividade enquanto nutracêutico. Outra coisa, nem todos os nutrientes que poderão ter benefícios na função cognitiva dos nossos pacientes são reconhecidos como essenciais e deveriam estar presentes nos produtos comerciais. E outra coisa, que uma deficiência de nutrientes pode sim levar ao envelhecimento do cérebro. Tá? Então, como não existe o padrão, pelo menos no país que os autores aí residem, né? Não se existe um padrão de ração. No entanto, se vocês forem buscar em gôndolas de lojas veterinárias ou de supermercados, por vezes, para a mesma faixa etária, né, você tem, às vezes até da mesma empresa, né, uma linha, às vezes super premium, para uma linha premium, que os dois têm recomendação para usar, por exemplo, para um paciente sênior. Tá? Por quê? Porque não existe essa questão relacionada a nutrientes. Ok? E aí são as possibilidades que a gente tem para manejo num paciente em envelhecimento. Respeitado sempre as condições de comorbidade. Tá? Num paciente saudável é diferente de um paciente, por exemplo, com doença renal crônica, é diferente de um paciente com hepatopatia, é diferente de um paciente com problema de pâncreas. Tá? Então, são coisas que a gente deve pensar. E justamente, né, é muito mais fácil você pensar numa dieta, e por isso essa questão de patronização, né, para um indivíduo que não tem comorbidade em relação ao animal, do paciente, por exemplo, que tem várias comorbidades associadas. Tá? Eu acho que tem uma manifestação aqui no bate-papo. Tem uma perguntinha. Deixa eu dar uma olhada. Como a densidade da urina diminui com a idade, como posso considerar se a diminuição da capacidade de concentração é a idade ou por uma doença? É bem difícil, né? Aí você deve avaliar o paciente, né? Quanto a um exame físico, uma avaliação clínica, por vezes com métodos complementares de diagnóstico, tá? Ver se esse paciente aí não está manifestando um quadro de uma doença renal, né, reflexo de uma perda de função, tá? Já vi várias rações para animais, sênior também teria para geriatra, existe uma diferença. Então, muito possivelmente você vai encontrar padrão sênior para cima, tá? Geriatra eu não vi ainda. Certo? Podemos retomar? Então, a gente consegue alterar a fonte energética para o paciente idoso, a gente consegue estimular a ingesta de água num paciente idoso, a gente pode manejar proteína e precisa manejar proteína num paciente em idade avançada, a gente tem a possibilidade de utilizar ácidos graxos, antioxidantes e entre outros agentes ou componentes nutricionais.
tá? Vamos lá. A gente deve pensar, ou deve lembrar, que existe essa diminuição, então, que eu já antecipei para vocês, quanto ao requerimento energético de um paciente que faz manutenção. Tá? Então, se diminui o requerimento energético de manutenção, tudo que eu exceder vai se acumular na forma de gordura. Tá? Consegui mostrar que a massa corporal que eu desejo é a massa corporal magra e não um aumento de gordura corporal. Cuidar obesidade e comorbidades. Obesidade já é considerado uma alteração clínica, e se tiver comorbidade, a tendência é que o meu manejo dietético vai complicar mais, né? Eu não posso pensar em diminuir a energia ou a fonte energética e aumentar a fibra justamente para tentar diminuir a absorção dos nutrientes que vão gerar energia num paciente que está caquético, tá? Então, diferente de um paciente obeso, o que eu desejo é que ele ganhe peso, recupere a sua condição corporal, que num primeiro momento seja por meio de uma fonte energética diferente de proteína, né? Mas eu preciso fazer com que ele retorne ao seu peso, tá? Sempre lembrando de cuidar o excesso. E aí, pessoal, individualizar. Existe a possibilidade de aumentar ou diminuir a fonte energética, tendo em vista a necessidade calórica de cada indivíduo. Eu preciso sempre considerar manter uma condição corporal. Lembre-se, condição corporal não quer dizer paciente obeso. Ok? Eu devo considerar, por outro lado, que se eu diminuir, se eu restringir o acesso calórico, ou restringir o acesso a um alimento com grande caloria, eu diminuo a chance do estresse oxidativo. Lembre-se vocês lá, né? Eu tenho uma disfunção mitocondrial, eu tenho uma diminuição do metabolismo da glicose, e isso leva ao estresse oxidativo. Então, se eu restringo caloria, eu diminuo a chance do estresse oxidativo, eu aumento a função mitocondrial, eu melhoro a eficiência metabólica, e eu melhoro esse metabolismo cerebral da glicose. Quando possível, trocar a fonte proteica, pensando que o indivíduo vai conseguir energia de uma outra fonte proteica que não da glicose, melhor, tendo em vista todos esses benefícios que eu acabei de apresentar. Redução do estresse oxidativo, melhora na função mitocondrial, melhora na eficiência metabólica, no metabolismo celular da glicose. E por que eu consigo manejar? Porque o cérebro ele consegue produzir energia principalmente por meio da glicose, mas também por fonte energética como as cetonas, como os triglicerídeos de cadeia média. Tá? Então, eu ofertar para um paciente um tipo de gordura, que é o triglicerídeo de cadeia média, que eu encontro em alimentos como óleo de coco cru, encontro em laticínio, em produtos derivados do leite, né? Eu vou disponibilizar de uma maneira muito mais eficiente, por esse tipo de gordura, um produto que vai ser absorvido mais rapidamente, que vai ter uma possibilidade de metabolização muito mais rápida em relação a outros triglicerídeos de cadeia longa, né? Isso facilita porque eu absorvo mais rápido e porque parte desse triglicerídeo de cadeia média queima como fonte energética e não é destinado a estoque, né? Portanto, a chance de queima e produção de energia é muito maior do que a chance de ganho de peso. Tá? Além disso, a possibilidade dos triglicerídeos de cadeia média se transformarem em cetonas e entrarem por uma via alternativa no ciclo de Krebs, ou a bioquímica, então no ciclo de Krebs produzindo energia. Ok? E lembrando que os triglicerídeos de cadeia média, eles não necessitam de lipase pancreática e de ácidos biliares para que sejam absorvidos, para que sejam metabolizados, absorvidos e metabolizados. Tá? Então, eu tenho uma fonte muito mais rápida, muito mais fácil, até porque o meu paciente idoso, ele tende a diminuir função hepática,
tende a diminuir função pancreática também. Os triglicerídeos de cadeia média vão resultar em benefícios neuroprotetivos e cognitivos. Pô, professor, mas como? Lembre-se há pouco que a gente falou. Se a gente conseguir diminuir metabolismo cerebral com glicose, maior a chance da gente diminuir o estresse oxidativo, consequentemente já é um efeito neuroprotetivo e na cognição. Quanto à proteína, é esperado que o envelhecimento leve à diminuição da síntese de proteína. Lembre-se vocês que a gente falou há pouco no fígado quanto à sua reduzida capacidade de função e metabolização. Então, síntese de proteína reduz. Se eu restringir num paciente, eu posso levar ele à sarcopenia, que seria uma degradação de tecido muscular para buscar a fonte energética. Tá? Então, sempre que eu puder suplementar, existe, obviamente, comorbidades que restringem, né, esse fornecimento de proteína. Então, a gente deve utilizar com cautela. Sempre que possível, eu utilizo a proteína para suplementação e essa proteína também poderá servir como fonte energética e evitar a degradação de tecido muscular por sarcopenia. Tá certo? Sempre que possível, suplementar. Tem algumas contraindicações, obviamente. Paciente com hepatopatia, paciente com doença renal crônica, a gente deve repensar, por exemplo. Quanto à água, o que a gente pode fazer? Adicionar água aos alimentos, né? Buscar estratégias que estimulem a beber água, né? Ou consumir água, como para o gato é uma fonte, como para o gato, por vezes, é você botar um espelho dentro do potinho. Lembrar que o gato, pela sua capacidade bastante sensitiva, né, para aqueles pelinhos que tem na região facial, na região de face, né? Toda vez que ele tocar com esses pelinhos sensitivos no potinho, isso poderá ser um desafio. Então, que a gente amplie o tamanho do pote é extremamente importante, que a gente forneça água de qualidade e renovada constantemente, diariamente. Usar alimentos preferencialmente ricos em água, e aí a gente pode, por exemplo, cozinhar frango e fazer cubinho de gelo no verão, isso pode ser um estímulo, o animal acaba brincando e acaba ingerindo água de forma um pouco mais associada à brincadeira. A gente pode pegar também, fornecer sachê, que seriam alimentos úmidos, com possibilidade de estimular com que esse indivíduo tome mais água. E uma questão extremamente importante, né? Vários potes espalhados pelo ambiente, principalmente naqueles pacientes que têm alguma alteração ou alguma limitação de mobilidade. Então, você aumenta a chance do indivíduo não precisar pensar duas vezes, será que eu vou descer até o pavimento superior com toda a dor que eu estou manifestando neste momento para poder ingerir água? É só um golinho a mais? Não, e esse golinho a mais, um paciente que está perdendo hidratação, que está desidratando por conta da idade, um paciente que está com problema de reduzida sensação de sede, por uma alteração em osmorreceptores lá no hipotálamo, ele vai se desinteressar pela água. Tá? Então, a gente deve fornecer vários potes em vários locais diferentes dentro da casa. Tá bom? A gente deve lembrar do ômega, né? Ômega 3, ele está aí com seus benefícios para a cognição, quanto aos seus benefícios para os processos inflamatórios, uma vez que o cérebro ele também pode sofrer danos associados à inflamação, por conta que aumenta a idade. Então, seus benefícios neuroprotetivos, anti-inflamatórios e na cognição. A única questão que a gente deve pensar é que o ômega 3 precisa de alta dose em longo período. Tá? Lembre-se, nem todos os nutrientes que são benéficos para a cognição têm referência, né? Então, se conhece a quantidade ou estão presentes na dieta recomendada para um animal sênior. Tá? O ômega é um grande exemplo, certo?
Além do ômega 3, a gente deve lembrar, falei há pouco, né, que nós temos fisiologicamente redução na produção de antioxidantes endógenos, devido ao envelhecimento fisiológico do cérebro. Então, se eu puder suplementar antioxidante, bom. E aí a gente tem vitamina C, vitamina E, beta-carotena, ácido lipólico, glutationa, entre outros que eu vou mostrar para vocês na sequência. Esses antioxidantes diminuem o estresse oxidativo, né? E, consequentemente, os danos às células nervosas. Então, melhora a função cognitiva, ameniza e ou retarda o declínio cognitivo. Lembrando que declínio ainda não é doença. E aqui eu trago vários aminoácidos, vários minerais, várias substâncias que têm propriedades. Eu não vou ler uma por uma, mas observem vocês que vão interferir tanto na produção de alguns hormônios, como é o caso da serotonina, também servirão como antioxidantes, também interferirão nas funções metabólicas. Temos mais alguns aqui, certo? Grande maioria com propriedades antioxidantes. Temos minerais, como é o caso do selênio. Temos o óleo de abacate, que já tem estudo aí mostrando sua possibilidade de antioxidante e quanto na função mitocondrial. Temos a arginina, que produz duas substâncias que vão ter ação vascular, que vão ter a ação sobre a memória. O que é extremamente importante, pessoal, é a gente saber que nem todas essas alternativas elas estão presentes na dieta e talvez não vai dar para fazer tudo, né, simultaneamente num paciente idoso. Mas talvez que a gente se preocupe principalmente com fonte energética alternativa, que a gente se preocupe também com antioxidante, extremamente importante, que a gente considere na nutrição dos pacientes, tá? Uma fonte proteica adequada pode ajudar também o paciente a evitar de perder massa muscular. E aqui a gente chega, infelizmente, na doença, né? Na afecção, na disfunção cognitiva. Obviamente que, né, a gente já comentou que no gato mais difícil acho que teve uma pergunta aqui, né? Sim, ele tem efeito evitando a neurodegeneração, tá? Ômega 3. Anti-inflamatório, neurodegeneração e cognição. Tá bom, Maria? Quando a gente fala de disfunção cognitiva, obviamente, né, a minha experiência maior foi, né, está sendo com cães. Né, e por quê? Justamente pelo fato da gente esperar que cães com 6, 7 anos de idade, embora não sejam classificados como sêniors, já comecem a apresentar alterações em algumas fases da cognição. Já no felino, a gente vai ter alteração a partir dos 7, por vezes até 11 anos de idade. Tá? E isso não chama a atenção do tutor, né? Por quê? Porque é um comportamento que o gato sempre teve, ele pouco interagia, ele pouco brincava, ele adorava ficar escondido. Então, no cão, é a nossa maior experiência. Lembrando que a disfunção cognitiva é progressiva, é neurodegeneração, e o paciente vai apresentar redução das funções cognitivas, como aprendizagem, memória, percepção, consciência. O diagnóstico, por vezes, ele é sugestivo durante uma anamnese. Existem vários questionários sobre comportamento animal que podem ser fortemente indicativos, né, da síndrome da disfunção cognitiva canina. O ideal seria que a gente fizesse um exame neurológico,
tivesse oportunidade neurológica, pudesse fazer exames de imagem bem apurados de todos os pacientes em idade avançada. Por quê? Porque o paciente pode estar manifestando sinais por conta de uma afecção que não há disfunção cognitiva. De repente uma hepatopatia, de repente um tumor cerebral, um hipotiroidismo, um hiperadrenocorticismo, que poderão refletir também em sinais muito presentes na disfunção cognitiva. Tá? Então, de repente, uma ressonância, uma tomografia que foge da nossa realidade. Por vezes, alguns pacientes são diagnosticados no exame pós-mortem, avaliação histopatológica grande, agregado de placas de proteína, que a gente chama de placas de proteína extracelular no cérebro, principalmente proteína beta-amiloide. Tá? A experiência que eu tive foi com o TCC de uma orientada, né? Então aí a gente desenvolveu, na época com o apoio de um laboratório, a gente avaliou um suplemento para animais idosos no tratamento de cães com sinais sugestivos da síndrome da disfunção cognitiva. Esse artigo foi publicado recentemente, no ano de 2020, nessa revista Medicina Veterinária da UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco. E nesse experimento, pessoal, a gente selecionou alguns animais idosos, baseado na rotina. Esses animais tinham 7 anos ou mais, e após a avaliação dos animais, a gente verificou que alguns apresentavam sinais de disfunção, sugestivos, né, de disfunção cognitiva canina. Convidou os tutores a participar do experimento, e alguns tutores, a grande maioria dos tutores convidados gostou da ideia, e a gente conseguiu fazer 2 grupos de animais, os tratados com o suplemento e um tratado com um placebo, né? E o que a gente selecionou, então? Pacientes que apresentavam alterações em pelo menos 2 grupos, né, incluindo desorientação, ciclovigília, perda de treinamento, bem como interação e atividade. Então tinha que ter 2 ou mais, e considerando dentro de cada grupo 2 alterações no mínimo. E observem vocês que são alterações que por vezes vão dizer, nossa, meu cachorro tem 7 anos, 8 anos, está com 11 anos e apresenta boa parte disso aí. Eu vou ler alguns, tá? Perder-se em locais conhecidos, errar o local da porta, olhar fixo para o nada, né, sem motivo aparente, late ou uiva principalmente durante a noite, fica inquieto, acorda durante a noite e fica agitado, urina e defeca em locais inapropriados, né? Urina e defeca no seu local de dormir, esquece do que já havia aprendido dos comandos, né? Menor interesse por carinho, ou seja, diminui essa interação social entre humano e animal, late e chora mais que o costume, não responde a comando, entre outras, né? Atividade, diminui a atividade de exploração, diminui o apetite, ou aumenta esse apetite, né? Mordisca o ar ou outros objetos. Possivelmente, alguns de vocês têm algum animal com pelo menos algum desses sinais, animais estes com mais de 6, 7 anos de idade. Lembrando que no gato, então, a partir de 7 anos de idade. Isso pode ser um sinal de disfunção cognitiva. Ah, professor, mas urinar fora do local que ele... urinar em local inapropriado pode ser um sinal de uma doença associada com o urinário. Pode. E é isso justamente que deve levar o indivíduo a pensar em levar uma consulta veterinária para avaliar essa possibilidade. Ou descartar o problema urinário e pensar na disfunção cognitiva. Tá? O que é importante quando a gente fala de disfunção cognitiva? Quanto antes diagnosticar e intervir, será melhor. Lembrando que essa intervenção, pessoal, ela pode ser medicamentosa, essa intervenção pode ser no ambiente, com enriquecimento ambiental, tentando estimular que o animal se movimente, que ele tenha aquele hábito, por exemplo, dentro do brinquedo lá de ter o alimento, como se ele estivesse simulando a caça, né? Ou então que ele brinque mais com brinquedos diferentes,
que ele tenha outros indivíduos da mesma espécie com quem ele possa interagir, que a gente reserve um momento, de repente, nós, enquanto humanos, para brincarmos mais com nossos animais, mas, indiscutivelmente, é importante que a gente pense na nutrição. E essa nutrição, lembrando, fonte energética, lembrando da proteína, lembrando da água, né, que é extremamente importante para o nosso indivíduo, antioxidante, ômega, principalmente. Estes, tá? E eu vou para o encerramento da minha fala, depois para a gente poder discutir um pouquinho, se for o caso, fazendo minhas considerações finais. Lembre-se, muitas serão as alterações no paciente à medida que ele envelhece. Muitas alterações, e por vezes no indivíduo sem afecção. Seria o fisiológico do envelhecimento. Lembre-se, o envelhecimento é um processo progressivo, contínuo, irreversível. E a tendência é que os sinais de alerta, eles devem estar sempre ligados, que a tendência é sempre piorar. Considerar cada indivíduo na hora de fazer qualquer intervenção, seja medicamentosa, seja nutricional, seja uma alteração relacionada ao enriquecimento ambiental. Você compra 10 bolinhas para um cachorro que está em dor ou tem alteração osteoarticular. O animal vai usar as bolinhas? Não, ele não vai querer brincar. Pelo contrário, isso aí gera dor. Dor é estresse. O paciente prefere ficar deitado. Tá? Lembre-se, quando a gente fala de paciente idoso, e talvez parte de vocês já estejam sentindo isso com os seus próprios animais, né? Existe uma relação, deve existir uma relação e um envolvimento muito grande do tutor no convívio, no dia a dia desses animais idosos. Lembre-se, ensine, treine o tutor, estabeleça critérios e metas para que você possa fazer um plano de monitoramento. Ganhar peso é bom, mas o peso tem que ser muscular, massa magra. Tá? Perder peso é bom? É, mas não pode perder peso perdendo massa magra. Tá? Então a gente deve fazer esse monitoramento constante, peso, de tempo em tempo uma nova consulta, trazer tudo anotadinho, que no mês tal, no dia tal, o paciente foi pesado e apresentou manutenção do peso, ou ganhou peso, ou perdeu peso. E lembre-se, pessoal, alimento, nutrição e envelhecimento têm íntima relação, e o que a gente deve buscar sempre para os nossos pacientes, especialmente esses pacientes que estão em idade avançada, é qualidade de vida. Lembrando que nossos pacientes podem ter só envelhecimento saudável, mas poderão ser pacientes que terão muitas comorbidades, que são esperadas, obviamente, com o avançar da idade. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada.